Você sabe, depois da vinheta tem informação aqui no canal Som da Repórter, voltando para a gente atualizar o Internacional nesta segunda-feira. Existe o risco de uma demissão do técnico Roger Machado? Vamos falar sobre o tema que vem sendo debatido entre os colorados. Também falamos sobre o grande problema que o Inter tem para a partida contra o Bahia e também soluções que podem aparecer já nesta segunda-feira. Tudo isso a gente vai falar depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo, nenhuma novidade aqui do canal. Batemos os 5.000 inscritos, agradecer a todos vocês. Sem mais delongas, bora falar de Inter. E eu quero começar esse conteúdo, pessoal, nesta segunda-feira, que pode ser decisiva para o Internacional, que na quarta enfrenta o Bahia pela Libertadores. Relembrando, o Inter precisa pelo menos empatar a partida para se garantir na fase final da Libertadores desta temporada. Uma derrota desclassifica o Internacional da competição, tira o Colorado da Libertadores da América. O Inter vencendo, inclusive, pode ser líder ainda do seu grupo, dependendo da partida do Atlético Nacional com o Nacional, que jogam no Uruguai. Agora, pessoal, o principal problema do Inter para a partida desta quarta-feira talvez seja a desconcentração. E é algo que vem sendo mencionado por muitos jogadores. Já falou o Fernando, já falou o Vitão, já falou o Thiago Maia também na saída do intervalo. E após a partida, um outro jogador falou também sobre esse problema, o zagueiro Juninho, dizendo que é um problema que tem se repetido no time do Internacional. É uma coisa que a gente vem falando toda a rodada, né, de Campeonato Brasileiro, que a gente tem tomado gol muito cedo. Isso vem querendo não prejudicando a equipe, porque a gente consegue ter um controle do jogo, consegue atacar nosso adversário, mas toda vez que a gente sai tomando gol logo no começo da competição, fica difícil você virar o jogo, porque fazer um gol é muito difícil, imagine fazer dois. Então é uma coisa que a gente tem conversado bastante dentro do vestiário. Pois é, o Juninho recém-chegado já conseguiu identificar esse problema. O Roger também sabe que o Inter sofre no início das partidas, principalmente, levando gols antes dos 10 minutos, e isso vai ter que ser corrigido para quarta-feira, porque o Inter não pode sair perdendo em casa. A torcida com certeza vai estar naquela atmosfera, empurrando o time. Agora, tomar um gol no início do jogo já começa a complicar a situação do Internacional. Então, concentração e correção defensiva. Eu não acho que tem uma razão apenas para o Inter estar tomando tantos gols. Não é só a desconcentração e não é só a desorganização defensiva. Os dois estão atuando, os dois fatores combinados estão resultando aí nessa fase horrível. O Leonardo Moll trouxe um dado interessante na Rádio Bandeirantes, dizendo que nos últimos 11 jogos o Inter saiu perdendo em 8. Então, realmente é difícil buscar o placar quando tu sai perdendo em quase todos os jogos, e o Roger sabe disso e precisa corrigir esse problema para quarta-feira. Aliás, pessoal, sobre Roger, eu tô vendo muita discussão na rede social sobre a possibilidade de demissão do técnico Roger Machado. Até achei um pouco exagerado essa discussão, mas como ela está acontecendo, eu trago aqui para vocês no canal. Informação: não existe qualquer possibilidade da demissão do técnico Roger Machado, principalmente depois da partida contra o Bahia. Não há qualquer risco, a direção confia no trabalho do Roger. Claro que a situação no Campeonato Brasileiro ela não é boa, mas a direção entende que é um momento conturbado da temporada, com muitas competições, e que o elenco do Inter não é um elenco para suportar essas competições simultâneas. Então, por isso, há esta confiança no trabalho do Roger. Aí vocês podem me perguntar, bom, Sonda, mas se o Inter perder para o Bahia, levar uma goleada, uma catástrofe dentro do estádio Beira-Rio, bom, aí é uma questão pontual que vai ser avaliada após a partida. Mas uma derrota normal, por exemplo, para o Bahia, em circunstância de jogo, não deve ter qualquer risco aí de demissão do técnico do Internacional, que segue, repito, muito prestigiado nos bastidores do clube. Então, respondendo à pergunta de muita gente, não é possível e não será feita uma demissão do Roger após a partida contra o Bahia, independente do resultado,
Isso eu posso garantir para vocês, tenho segurança para trazer esse tipo de informação. Sobre a continuidade do Roger, e aí a gente pode sim debater, eu acho que o trabalho nesse momento ele passa por instabilidade. É um trabalho que se mostrou muito bom na última temporada, quando o Inter tinha uma competição apenas para jogar, mas o sinal de alerta precisa ser ligado. O Inter, mesmo com seu time principal descansado, não vem fazendo bons jogos. Então, precisa também ter uma cobrança da direção em relação ao desempenho das últimas partidas. É verdade que o Roger perdeu muitos jogadores lesionados, Valência, Borré, embora não estivessem jogando nada, mas Carboneiro, talvez o principal, que o Roger perdeu. Mas o Inter tem grupo para apresentar mais do que está apresentando nesse momento, principalmente no Campeonato Brasileiro. Quero que você comente aqui embaixo a tua opinião sobre Roger, se ele deve permanecer, qual deve ser a postura da direção frente a esse momento vivido pelo Internacional, também pensando já numa possibilidade, quem sabe, de eliminação na quarta-feira contra o Bahia. Torçamos que não aconteça, né? O Inter precisa estar na próxima fase da Libertadores, esportivamente, financeiramente. É um time forte que, bem encaixado, pode sim ir longe, principalmente nas Copas, que foi a escolha que o Inter fez nessa temporada, abrindo mão praticamente do Campeonato Brasileiro e focando tudo na Copa do Brasil e na Libertadores da América. A segunda-feira, pessoal, que promete ser de novidades no CT Parque Gigante. O Internacional se reapresenta à tarde no CT e a expectativa é pela volta de Rafael Borré. O Roger falou sobre isso na última entrevista coletiva, foi perguntado sobre a possibilidade de ter o Borré e se disse otimista com essa possibilidade, embora ainda não tenha certeza e não saiba se o Borré terá condições, por exemplo, de começar a partida. Estando presente na reapresentação desta segunda-feira, já é um grande passo para o Borré estar disponível na quarta-feira. Agora, a tendência forte é que ele comece a partida no banco de reservas. Ele está praticamente um mês sem atuar, então muito tempo já sem estar em campo, sem ritmo de jogo. Era um jogador que também não vinha de boas atuações quando se lesionou, até fez gol na partida, estava recuperando ali o seu futebol e acabou se lesionando. Então, Borré, se estiver na quarta-feira na partida, deve começar no banco de reservas. Isso abre uma dúvida no time do Internacional. Luca ou Gustavo Prado? Qual opção o Roger vai optar? Por um centroavante de ofício, um cara da função, mas que tem ali algumas dificuldades, tem as suas ressalvas, o torcedor tem as suas ressalvas com o Luca, ou se o Roger opta por um caminho diferente, surpreendendo o Rogério Ceni, tendo um ataque mais móvel, coloca o Wesley como centroavante, como ele já disse ter gostado em uma ou duas oportunidades, coloca o Gustavo Prado pela esquerda e faz um time mais móvel aí para enfrentar o Bahia. São as possibilidades, lembrando que a tendência é ter o Borré pelo menos no banco de reservas, e isso saberemos a partir da tarde, quando o Inter trabalha no CT Parque Gigante. E aí, o que você acha? Borré deve começar o jogo no sacrifício? Luca começa? Gustavo Prado deve receber uma oportunidade? Comenta aqui embaixo também para a gente criar esse debate aqui nos comentários. Tudo certo, pessoal? Eu volto à tarde para a gente atualizar o Internacional. Na verdade, à noite já, porque a gente já aproveita e faz esse combo falando de tudo que aconteceu ao longo desta tarde importante, semana decisiva de Libertadores da América. Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e eu volto ainda hoje no próximo conteúdo. Valeu e até mais!